Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Você confia na sua empresa para cuidar da sua aposentadoria, para planejar a sua aposentadoria? Olha, se você faz parte da maior parte da população, provavelmente confia. 72% entregam para a empresa esse trabalho. E 84% não pensam em se aposentar. Esses dados são dados da Mercer. Onde você está nesse grupo? Tiago Calçada, da Mercer. Mercer, com mais um estudo, vocês estão sempre vasculhando, né, tudo que nesse setor. Esses dados são impressionantes, principalmente porque eu vi uma outra pesquisa há algum tempo atrás que mostrava que, que a maior parte das empresas só pensavam na aposentadoria do funcionário 2 anos antes dele se aposentar. Ou significa que ele não pensava em nada, porque 2 anos antes não adianta nada. Hoje, para a gente conversar sobre isso, está o Rogério Araújo e o Bernardo da Asus. E aí, Bernardo, o que você achou desses números? Fiquei bastante impressionado assim, com esses estudos. Somos uma empresa de seguro de vida, falamos muito sobre seguro de vida e vendo esses dados eu acho que a gente ainda fala pouco. Precisamos falar mais e está aí o motivo da existência desse canal, certo, Mara? É isso aí. Então, Tiago, vai lá. Conta pra gente quais são os dados que esse estudo mostrou para vocês. Não, legal. Bom, primeiro, Mara, prazer estar aqui com vocês. Sou assinante do canal, então acompanho, já conhecia meus colegas aqui. Então, esse estudo da Mercer é um estudo global de talentos, de tendências de talento, e ele ocorreu em 2022, depois de um período de pandemia, né? Então, foi legal ver um pouco esse depara antes e pós-pandemia. E ele traz uma série de dados super interessantes sobre a gestão do RH, dados que ajudam o RH a pensar de forma mais estratégica. E um dos dados muito interessantes que esse estudo traz é exatamente o pilar que a gente chama do pilar de bem-estar, né? E aí, dentro do bem-estar, a gente tem a saúde física, a saúde mental e a saúde financeira também como um ponto muito importante na jornada do RH junto ao funcionário, ajudando a se planejar. O estresse financeiro durante a pandemia foi um ponto que trouxe foi muito relevante aos funcionários, enfim. Então, esse estudo ele nos ajudou a perceber algumas tendências, né? Então, como você já disse, 84%, e para mim é o dado talvez mais que me chama mais atenção, 84% das pessoas não planejam se aposentar, né? Não quer dizer que elas vão ficar na empresa o resto da vida. E não quer dizer que não vão se aposentar. Porque às vezes fatores externos obrigam. O planejamento é delas, não necessariamente do empregador e não necessariamente do mercado, né? Então, como é que a empresa ajuda o funcionário nessa jornada? A realmente planejar toda a jornada e não pensar na aposentadoria efetivamente como um período onde ele não vai ser mais útil, mas sim um período onde ele pode ser produtivo, talvez numa jornada menor, talvez se planejando com um pouco mais de antecedência. E aí um ponto importante que esse estudo traz, Mara, que você comentou também, é 72% das pessoas confiam nas empresas para ser um advisor, para ser um conselheiro no que se refere à educação financeira. Terceiriza esse trabalho. Exato. A pessoa, o funcionário está terceirizando esse trabalho para a empresa, porque tem que ser dele. Tem que ser dele. Até para cobrar da empresa. Na raiz... Até para escolher a empresa que vai trabalhar. Exatamente. E isso é um ponto importante, né? Então, a gente percebe cada vez mais esse pilar financeiro, até porque a pesquisa diz que 72% das pessoas confiam na empresa. Então, a gente percebe que cada vez mais os funcionários e a empresa constroem com a empresa essa relação de parceria na construção desse planejamento. E aí, quando a gente fala planejamento, não é só o planejamento da aposentadoria tradicional, é o planejamento financeiro. Então, a gente percebe, por exemplo, muitas empresas já saindo daquela caixinha tradicional de somente, entre aspas, oferecer um plano de aposentadoria
E por que eu digo somente entre aspas? Porque a gente vê ainda muitas empresas não oferecendo esse veículo para os funcionários. Então, assim, além do plano de aposentadoria tradicional, como é que a empresa se coloca apoiando esse funcionário nessa jornada? E aí, não só quando ele não for mais, não tiver mais vinculado à empresa, mas também o agora. Como é que ele se planeja em relação à família, estrutura familiar, gastos, como é que ele apoia o funcionário, inclusive, no dia a dia. E aí tem um outro dado importante, interessante aqui, que a pesquisa ela também mostra que as empresas elas já estão ponderando, elas já estão pensando flexibilizar um pouco planos, por exemplo, os planos de previdência, para permitir que o funcionário se ajuste em decorrência do momento de vida. Então, poxa, estou tranquilo, estou de repente com uma sobra no meu orçamento, posso contribuir um pouco mais. Poxa, teve um nascimento de um filho, algum outro fato inesperado, vou reduzir um pouco a minha contribuição. E aí, Mara, eu acho que tentando fazer uma analogia aqui, e aí pensando também no plano de aposentadoria, plano de previdência, a gente via, por exemplo, que era muito comum que planos PGBL já ofertassem algum tipo de flexibilidade para resgate no meio do caminho, né? Então, quer dizer, poxa, me planejo para ter um saldo lá na frente. Pô, mas aconteceu alguma coisa agora. Será que eu não posso utilizar um pedaço dessa reserva para me reorganizar financeiramente? Então, alguns planos, por exemplo, os PGBL já permitiam isso, mas os fundos fechados ainda não. Recentemente, a própria Previc, que é o xerife desse mercado, né? Os fundos de pensão. Dos fundos de pensão, exatamente, eles soltaram uma resolução também flexibilizando para o fundo de pensão algum tipo de resgate enquanto ele ainda está ativo, ou seja, antes da aposentadoria. Tiago, você falou desses 3 pilares, e são 3 pilares que são fundamentais para aumentar a produtividade e para a pessoa pensar na própria carreira, ter a tranquilidade para planejar a própria carreira. Enfim, porque você com uma pressão financeira e sem saber o futuro ali financeiro, você vai no dia a dia e não faz uma estratégia financeira, e uma estratégia que pode ser não se aposentar, né? Aposentar no sentido clássico da palavra, que eu acho que está sendo cada vez menos usada, mas de fazer um ano sabático, de mudar a rota ali no meio da coisa. Agora, Rogério, você que está ali conversando com essa turma diariamente, a gente viu nos últimos anos uma moda da educação financeira. E parece que educação financeira é simplesmente, resumidamente, você gastar menos do que ganha, né? Fazer ali uma poupança entre aspas, e só, e está tudo resolvido. Mas a história é bem mais complexa, né? Não é uma questão só... Quer dizer, você planejar, comprar esse produto, como é que vai usar, existe uma série de variáveis que tem que ser analisada. Com certeza, Mara. Acho que as pessoas, né, e as empresas, elas já entenderam o que eu preciso fazer. Eu preciso levar a educação financeira para os meus empregados. O grande ponto aí que acho que ainda falta é um entendimento do como eu devo fazer isso. Porque quando se fala de educação financeira, a gente tem que trabalhar alguns pilares, né? O pilar da poupança é importante, da formação de reserva para emergência, da formação de reserva de curto prazo é importante? Sim. Se planejar para a aposentadoria é importante? É importante. Mas eu preciso trabalhar o pilar da proteção, né? Mas principalmente ajudar o funcionário a mensurar o tamanho do problema dele. Porque quando nós olhamos para as empresas, a gente verifica ali um planejamento de uma cobertura de seguros de vida, por exemplo, para o colaborador, para o funcionário, muito aquém da necessidade do colaborador, muito pautado ali em X vezes o valor do salário, na maioria das vezes para poder atender uma convenção coletiva que foi uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o das empresas, né? Então, uma cobertura mínima. E na questão da aposentadoria, do planejamento financeiro de longo prazo, é fundamental fazer um exercício de mensurar esses benefícios e de falar realmente todos os benefícios proporcionados pelo plano de previdência,
Porque, infelizmente, é muito comum, por exemplo, mesmo em fundos fechados, com participação das empresas, que você encontre, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo, que é da indústria, né, e que mesmo a empresa colocando para cada R$1 que a empresa coloca, porque o funcionário coloca no plano de previdência, a empresa também coloque e que tem só 60% do quadro participando de um plano de previdência. Caramba. Isso é falta de Sim, entendimento. isso é a falta de entendimento. É a linguagem que precisa, a comunicação precisa ser melhorada. Eu ganho 100% na partida. Quando eu conheci esses dados, eu chamei o RH e eu falei, eu acho que no processo de seleção, você deveria iniciar pela proposta de adesão ao plano. Explica e fala com um candidato. É facultativo, você pode ingressar ou não. E deixa ele decidir. Se ele falar que não quer, ele está liberado, chama o próximo. Porque Não tem, sabe que ser, fazer conta, tem né? que ser dispensado, ele não pode entrar. Então, acho que o grande ponto aí, o grande desafio é o como, né? E o mercado de previdência, ele tem evoluído muito nisso, né? O Thiago citou aqui essa nova regulamentação que permite, por exemplo, que os fundos fechados, o funcionário possa comprar planos de curto prazo, de determinados objetivos, né? Definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, isso ajuda, porque quando você pega um jovem que está ingressando no mercado de trabalho, se você usar o discurso com ele de aposentadoria, para ele imagina que está muito longe, né? E que ele não vai fazer adesão. Então, é um grande ponto. Mas aí que tá. Esse entendimento, nós estamos falando de duas coisas muito nobres para qualquer família, para qualquer indivíduo, que é previdência e seguro de vida. Você trata de uma proteção. Agora, tem empresas que vão lá e cumprem. By the book. Tem um seguro de vida aqui. É um seguro de vida que não cobre nem o primeiro mês da família ou de quem for beneficiário, ou se ele mesmo for usar. É um seguro só para forma. Como é que faz isso, Bernardo? Quer dizer, vocês têm investido bastante, o My News Vida e Previdência é um exemplo disso, na informação. Como é que você fala, meu amigo, isso daqui não... E o pior, dá a sensação para ele de que ele está protegido e que não precisa se preocupar mais com isso. Boa, Mara. Eu acredito que a gente discute muito sobre soluções e pouco sobre o problema. Então, faltam as pessoas entenderem o real problema, tanto da previdência, da aposentadoria, quanto do seguro de vida. O que essa solução está resolvendo. E essa é a parte que, na minha opinião, é a que mais a gente peca. Por exemplo, Brasil. A gente tinha uma média de filhos por casal muito alta. Em 1960 era acima de 2, de 3. Então a gente tinha uma população economicamente ativa, grande proporcional aos idosos e à classe que não produzia. E a gente foi construindo a força produtiva de hoje. Só que o que aconteceu com a expectativa de vida? Ela aumentou muito rápido. Então, hoje, a nossa média de filho por casal está perto de 1,5, se eu não me engano, certo? Um pouquinho mais. Eu acho esses 1,6. dados muito interessantes. Abaixo de A média de filho é 1,5. Você pensa uma criança e metade é criança. E qual que é o problema disso, Mara? A aposentadoria oferecida pelo governo, essa conta não vai fechar. E as pessoas estavam acostumando com uma conta que antes fechava e que cada dia que passa, mais reformas de previdência serão necessárias. E aí, as pessoas não sabem da previdência privada. Então, aquilo que provavelmente os pais dessa pessoa, aposentei, tenho aqui um salário que me ajuda aqui a manter a minha velhice, isso não vai ser a realidade dessa geração nova. Na verdade, essa geração nem está vendo mais esses pais. Essa geração está vendo a chamada geração sanduíche, né? Tá sendo que já. Sustenta os pais que não cuidaram da aposentadoria e que Isso, tem que isso. sustentar os filhos que não saem de casa, né? E aí, esse problema só tende a aumentar. Então, esse problema só tende a aumentar e é justamente esse entendimento que eu acho que falta para as pessoas, por exemplo, aderirem a esse plano que o Rogério acabou de comentar. Mas você não acha que falta um entendimento das... Vocês falam muito com as empresas. Sim. O entendimento das empresas, as empresas acabam... porque, vamos lá, no seguro de vida. Seguro de vida, ele vai... ela dá um seguro de vida que foi estabelecido no acordo com o sindicato, ou sei lá por quê, enfim, ela dá como benefício. Só que ela dá um seguro de vida que, não, na prática, não vai resolver nada.
Quer dizer, e na verdade, cada um vai ter uma necessidade diferente do seguro de vida. Então, ela pode ter um seguro de vida padrão e o RH chamar ali cada um e falar, bem, o que a gente oferece é isso, mas como é que é a sua situação? Ah, é assim, assim. Então tá, olha, você pode complementar para atender as suas necessidades assim, assado, com essa seguradora, com esses parceiros que nós temos. Inclusive, a gente te ajuda a fazer essa contratação. Mas não existe uma... Porque parece que é uma coisa assim, cumprir by the book, tchau, acabou. E o estudo da Mercer, né, traz isso. Fala que de cada 10 empresas, 3 acreditam que estão levando educação financeira. Mas aí que está o grande ponto. Qual o conteúdo dessa educação financeira? Então, a gente está tratando a educação financeira da mesma forma que nós estávamos tratando e as empresas estavam tratando a cobertura do seguro de vida, que é aquilo que foi acordado, eu levo. Então, qualquer planejamento de educação financeira, qualquer proposta de educação financeira para os colaboradores, tem um nome, tem o título de educação financeira, eu vou pegar e vou levar para os meus colaboradores, para os meus funcionários. Mas eu não analiso qual o conteúdo que tem dentro daquela educação financeira. O que você falou é tão importante, Mara, por quê? Primeiro, essa falsa sensação de proteção, né? Ele tem uma necessidade de cobertura muito maior do que aquela que a empresa oferece. Então, esse é um grande problema. E um outro segundo grande problema, que nós vivemos isso agora na pandemia, que logo no início da pandemia nós tivemos uma onda de desemprego, né? Nós tivemos muitos colaboradores que perderam o emprego durante a pandemia e automaticamente perderam a cobertura dos seguros. Porque o seguro, como o próprio nome diz, é um seguro da empresa. Quando você se desliga da empresa, você não leva o seguro com você. Então, dentro desse processo de educação financeira que as empresas levam para os seus colaboradores, deveria existir um exercício, sim, de mensurar o tamanho da sua necessidade, o tamanho do seu risco, né, para que ele pudesse entender aquilo que a empresa oferece como um pilar, como o início, e que ele pudesse contratar uma complementação. No seguro de vida, que ele tivesse uma apólice que ele pudesse chamar de sua, que independente dele estar vinculado à empresa ou não, ele teria aquela apólice dele para poder se proteger, e no seguro, no caso da previdência privada, que ele entendesse o tamanho da conta, porque eu costumo dizer que a conta da aposentadoria, que todos nós temos, é uma conta com o fisco, é como se fosse uma conta trabalhista ou fiscal, né? É uma dívida que ela tem que ser paga em algum momento. Eu tenho duas maneiras de pagar, eu pago poupando um pouco do que eu produzo hoje para utilizar no futuro, ou eu vou pagar no futuro perdendo qualidade de vida, perdendo a dignidade. Então eu tenho que pagar essa conta. Então esse conteúdo do que está compondo aquela educação financeira que a empresa está levando para o seu colaborador, ele precisa ser melhor avaliado pelos RHs. Até, deixa eu complementar aqui um pouco, perfeito a tua fala. Eu acho que tem algumas coisas importantes aqui que o estudo traz, né? Então, assim, 80% dos CEOs entendem que cada vez mais a estratégia do negócio vai estar alinhada com a estratégia de pessoas. Ou seja, eu preciso ter as pessoas certas para conseguir colocar de pé a minha estratégia do negócio. Quase 100%, 98%, 99% dos CEOs dizem que tem algum gap de skill. Então, eu preciso treinar minha força de trabalho, eu preciso ter uma força de trabalho alinhada com o meu negócio. O estudo também traz que uma força de trabalho engajada, uma força de trabalho próspera, vamos dizer assim, ela é central para a estratégia do negócio. E aí a gente começa a trazer isso para dentro do pilar ou dentro do guarda-chuva de bem-estar, né? Então, assim, de novo, sair daquela zona comum de falar, olha, tá aqui o meu seguro, tá aqui o meu plano de previdência, assina aqui ou não assina, né? Como o caso que você trouxe, que o nível de adesão do plano de previdência é 64%. Claramente, a empresa está jogando dinheiro fora aqui. Sim. Por quê? Porque ela está dando um benefício importante. Boa parte dos funcionários delas, 75%, 74% percentual que a gente viu, confia na empresa como uma provedora, como um advisor financeiro, e a empresa não está sendo capaz de falar assim, olha, eu estou te dando um baita benefício aqui para você se utilizar, para você se planejar, e as pessoas não estão percebendo isso.
que vai acontecer com esses funcionários? Eles vão talvez receber uma proposta de uma outra empresa e vão sair sem ter a percepção de que eles estão deixando dinheiro na mesa. Isso é muito crítico. Então, assim, não adianta mais, e outro ponto importante que a pesquisa traz é, não adianta mais eu ter aqueles pacotes de benefícios, né, padrão. Aí, o Thiago tem uma necessidade, a Mara tem outra, o Rogério tem outra, o Bernardo tem outra. São diferentes. Como é que a empresa consegue se adequar a isso? Como é que a empresa consegue se conectar a isso? Obviamente que não é tendo um consultor financeiro por pessoa, mas quando a empresa está se estruturando em relação ao seu pacote de benefícios, ela precisa levar a necessidade das diferentes pessoas, né? Mas se ela leva as informações corretas e não simplifica ali, não leva simplificações, ela faz com que essa pessoa passe a pensar, a construir seu raciocínio para tentar achar a sua solução. A empresa não tem a clareza do problema. Ela vende aquilo, ela comoditiza uma coisa que é super importante. Então, o RH das empresas hoje não tem o nível de preparo para, por exemplo, explicar que a pirâmide etária do Brasil está com um problema, que a aposentadoria dela, se ela não se planejar, ninguém vai planejar por ela. E como planejar, né? E como planejar. Como é que quais são os produtos? A boa notícia é que você hoje tem produtos, você hoje tem acesso à tecnologia que permite que você consiga fazer isso, tem acesso à informação e consiga se planejar. Agora, ele tem que ser levado a esse problema. Porque, veja bem, o sujeito vai lá, isso é um caso real. Guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Ninguém sai naquela casa. Uma história que chegou para mim via e-mail. Ninguém sai naquela casa, ninguém vai ao cinema, ninguém come fora, ninguém faz nada. Só guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. Na poupança. Resolve? Também não. Resolve? É melhor gastar. Uma vez mandaram, eu falei, gasta. É melhor gastar, porque, pelo menos, porque, entende? Eles têm que entender como é que não adianta. Outro caso comum, recebo muito caso desse, gente que guarda dinheiro em título de capitalização. Sim. Entendeu? Então, é melhor não guardar. Aí é melhor a poupança. Vamos pensar. Ele só tem que trocar, ele não está guardando. O cara tem muita sorte, né? Ele não tá guardando. Na verdade, ele não está guardando, ele está gastando. Ele só precisa entender isso. É um fato que chama a atenção, essa questão de 74% dos empregados confiam na empresa. A minha dúvida é o que eles entendem como confiam na empresa. Até pouco tempo atrás, boa parte dos brasileiros terceirizavam o seu problema da aposentadoria para o governo, para a Previdência Social. E aí as reformas, né, e a correção do benefício em relação à inflação, né, a não correção dos benefícios em relação à inflação, foi começando a mostrar à população brasileira que ele não pode concentrar, terceirizar isso para a Previdência Social. Quando eu vejo esses dados que as pessoas confiam, eu me pergunto se os funcionários não estão terceirizando para um outro. Sim, isso. Com Então, certeza. então eu acho que o grande ponto aí, que o Bernardo estava falando da questão do RH, eu acho que a empresa tem que assumir para o seu colaborador que ela não tem a responsabilidade de cuidar dele hoje, né, de proteger ele 100% hoje e de planejar o futuro dele. Que ela tem que assumir o seguinte, eu estou ajudando o processo, eu estou levando a informação, mas a decisão tem que ser sua, né? O seu futuro você tem que planejar. Eu vi uma imagem numa revista internacional já faz algum tempo em que era assim, era um cara era um guarda-chuva assim, e o trabalhador e botava assim, governo. Aí depois, isso anos 50, 40, enfim. Aí depois a outra imagem, já anos 70, 80, era empresa, patrão. Uhum. Né? Aí aquele guarda-chuva. E aí a terceira imagem, que era os dias de hoje, era ele segurando o guarda-chuva, entendeu? Sim. Porque ele que tinha, ele que tem essa... Hoje é ele que a gente tem que cuidar. Cada um cuida. E eu acho que a gente está nesse processo de transição. Né? Nós saímos ali do guarda-chuva do governo, estamos ali tentando encontrar o guarda-chuva da empresa, né? E só que a gente começa a olhar e ver que o guarda-chuva da empresa é curto demais,
ou ele tem alguns furos ali que as pessoas precisam assumir a sua mas é por responsabilidade. isso que ele tem que começar a pensar no todo. Porque, por exemplo, a gente já vê... Você pode confirmar isso aqui que eu vou falar, mas é uma percepção, eu não tenho esses números. Mas muitas empresas reduziram o plano de saúde dos funcionários, o tamanho do plano de saúde, quer dizer, a categoria do plano de saúde. Houve uma redução. Previdência, a mesma coisa. Coloca ali e tal, mas não está cuidando. Dá o produto, não tem, muitas não criam mais o fundo de pensão, colocam tudo Previdência aberta. Seguradora. Ou seja, ele vai ter cada vez mais, ele e ela, né, que cuidar desse. Então, por exemplo, seguro de vida, plano de saúde. Plano de saúde. Como é que ele vai pagar o plano de saúde depois de aposentar? Depois que não tiver mais na empresa e que o plano vai ser muito caro. E aí, como é que ele pode usar o seguro de vida para baratear esse plano de saúde? Como é que ele faz esse plano de aposentadoria, por exemplo, esse PGBL, esse VGBL? Como é que ele compõe isso para que um cuide das despesas de saúde, o outro cuide... Quais são os regimes tributários? Isso tudo são as informações que ele vai ter que juntar para ele e ele decidir, né? Exato. E eu acho que, de novo, o papel da empresa, e você tem razão, Mara, assim, não raramente a gente vê empresas ajustando planos de saúde, até por conta, inclusive, muito do reajuste do plano médico, que ele é muito acima da inflação muitas vezes, né? Então, adequando ali algum plano, enfim, para caber melhor dentro do orçamento. Mas eu acho que o que foi colocado aqui tá muito correto na medida que a empresa ela é um agente muito importante nesse planejamento ou nesse pilar de bem-estar financeiro. Mas o piloto, o responsável desse pilar tem que ser um funcionário, tem que ser um indivíduo. Porque, de novo, a empresa ela pode dar as ferramentas. Se não forem usadas, o cara não vai aderir ao plano de previdência porque ele vai achar que aplicando lá no banco ABC, ou enfim, ou qualquer outro banco, enfim, estou usando um exemplo aqui, no qualquer banco, ele vai conseguir uma rentabilidade melhor do que 100%, que é a contrapartida da empresa. Então, poxa, não adianta nada oferecer um plano de previdência se você não está explicando para ele para que serve, que aquele plano tem uma contrapartida de 100%. Então, tem muito disso do funcionário delegar e a empresa ser responsável até por uma questão de necessidade, né? E além de ser o certo a fazer, ajudar as pessoas. Tem uma pauta, tem uma característica muito forte de SG nessa pauta, né? Como é que você ajuda o teu funcionário a se preparar? E a informação, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A informação, ela transforma, né? Esse é o grande ponto que o Bernardo disse ali sobre essa carência, né? E não de forma pejorativa, porque todos nós temos que aprender todos os dias, né? Entender todos os dias. Às vezes você pega uma indústria, como eu falei, e você pega um RH de uma indústria, talvez ele não tenha nem a obrigação, né, de conhecer todos os detalhes com relação ao mercado financeiro, as ferramentas, as soluções, técnicas de abordagem, de convencimento. Ele não tem, ele não detém tudo isso. Não domina. Não domina tudo isso. E para mim, o grande ponto é esse. Às vezes eu converso com RHs de empresas e peço para poder me explicar os benefícios. Me explica a sua apólice de seguro de vida, me explica o seu plano de previdência. E ele começa a explicar com aquela linguagem técnica. Ele começa a falar de PGBL, VGBL, tabela progressiva, regressiva, incentivo fiscal, mas com uma linguagem completamente técnica. E quando vai na questão dos seguros de vida, a situação piora, quando vai falar das coberturas, né? Então, se ele não sabe explicar, se ele não conhece o benefício que ele está disponibilizando para o beneficiário, muitas vezes o beneficiário nem sabe que o colaborador, se ele não conhece os benefícios que ele disponibiliza para o colaborador, muitas vezes o colaborador nem sabe que existe. Não sabe. Não sabe que existe. Eu falo, a ASUS hoje está com 120 pessoas, das quais eu já devo ter entrevistado umas 300, né? E aí algumas a gente acaba não tendo fit. Eu sempre faço uma pergunta. Você tem seguro de vida? A maioria das respostas tem pela empresa. Sabe me explicar como que é o seu seguro da empresa? Não tenho a menor ideia.
Isso é o problema. Um produto Ninguém nobre, cara, sabe. que pode ajudá-la a baratear os planos de saúde, Ninguém- que pode ajudá-la numa série de coisas. E aí um outro fala, tem uma coisa de previdência também que arranca do meu salário. Isso. Com ponto Tira. de vista negativo. Arranca do meu salário. Arranca do meu salário mais 2% todo mês. Não, mas me conta um pouquinho mais. Não sabem. Então, o nível de conhecimento... Inclusive, fica até a dica. Para quem está entrevistando na ASUS, estude a apólice coletiva que você tem. Eu já sei a minha de conta. mas isso é tão... E olha só, né, o que abre de oportunidades. E aí abre oportunidades para nós, profissionais, por exemplo, desse mercado, né? Para as próprias famílias. Pras famílias. De melhorarem Sim. sua... Tem uma questão cultural Cultural. aqui. Conseguir falar sobre isso. Isso. Sem estresse, sem problemas. Quando eu falo da questão de oportunidades para a empresa e oportunidades para o nosso mercado, né? Eu estou falando do meu mercado aí, que trabalha com o mercado de planejamento e proteção financeira, que é, por que eu não posso visitar uma empresa e ajudar essa empresa a elaborar uma cartilha didática para poder explicar para o colaborador, para o funcionário e para a família do funcionário o quanto aquela empresa se preocupa com ele, o E quanto aí- aquela empresa está planejando. Baita negócio, com tira dúvidas Sim. que conecta a pessoa com o profissional. Porque Isso. o RH não vai Não conseguir vai tirar uma dele. profundidade. É tirar do RH a responsabilidade de falar para o colaborador o porquê daquele benefício. Isso é um ponto interessante, né? Cada vez mais a gente vê o RH sendo demandado para ser mais estratégico e menos operacional. Quer dizer, poxa, como é que o RH consegue ajudar o negócio na estratégia de negócio? E, de novo, um dado que a gente trouxe aqui, que eu comentei. 8 em cada 10 C-levels, CEOs, presidentes de empresa, acham que vai ter uma sinergia muito grande entre estratégia de pessoas e estratégia de negócios, né? Então, o que a gente começa a enxergar é uma gama grande de empresas, de novo, saindo um pouquinho do senso comum e pensando como é que eu ajudo o meu funcionário, além do plano de aposentadoria, além do seguro de vida, como é que eu ajudo esse funcionário a se estabelecer, a se planejar financeiramente, dentro de 3 pilares de bem-estar mental, físico e financeiro, como é que eu ajudo o meu funcionário dentro desses 3 pilares. E aí sim, aparecem clínicas financeiras, palestras sobre educação financeira, conectando o plano de previdência às necessidades na aposentadoria. Mas aí eu tenho uma crítica, que é o seguinte, boa parte desses programas, pelo menos que eu conheço, ele vai na simplificação de que Concordo. você tem que guardar dinheiro. Mas não explica o que é o perfil fiscal, mas não explica como chegar ao seu perfil fiscal, não explica para que serve isso, para que serve aquilo. O cara acha que um seguro de vida é só para ele morrer e deixar para o Ricardão. Então, Estamos juntos nessa crítica. é uma coisa assim, fica... Aí você... Sabe, ninguém sabe mexer com os produtos Como é que financeiros. isso se conecta com a o vida. indivíduo? Exatamente. Isso é o que eu falei. Na hora que o RH for avaliar o benefício da educação financeira que ele está levando para a empresa, ele avaliar o conteúdo. O que está composto do conteúdo, né? Então, assim, é um ponto legal de até ajudar os RHs de empresa. Falar assim, pô, qual que é o seu programa de benefício para o colaborador? Manda para a gente, vamos fazer um exercício aqui, transformar essas características em benefícios. Vamos fazer para que esse benefício chegue para o seu colaborador e ele consiga compreender o que ele tem de benefício. Bem, a gente está indo para o fim aqui, a gente já meteu o malho nas empresas, no colaborador, a gente já bateu em todo mundo aqui. Agora, você que é nerd, você que entende tecnologia, explica para a gente de que forma a tecnologia pode atuar para mudar esse cenário que a gente só falou coisa aqui que é para parar para chorar, né? Total. Mara, assim, inúmeras possibilidades. Enquanto eu estou até tomando nota, aprendendo bastante, obrigado. Mas, por exemplo, com todos esses dados na mão, fica bem claro uma oportunidade de negócio mesmo, de corretores de seguro, planejadores financeiros sentarem com essas empresas e oferecerem consultoria gratuita. Rogério, qual que é uma taxa de conversão com uma pessoa que entendeu o problema? 70%, 80% de conversão. Se o RH consegue simplesmente falar, Thiago, você está com esse problema e eu tenho um consultor gratuito para você, escaneia esse QR Code aqui que eu vou te levar para uma página de um consultor fera. Agenda com ele um horário ali. Agenda um horário, 70% de conversão.
segundo o Rogério, que está aí há anos fazendo isso. Bem, a gente não é seu empregador, mas a gente tem um QR Code aqui que a gente bota essa turma para responder para vocês. Então, tá aqui Então, o QR Code. Assim, como que a tecnologia pode? Primeiro, oferecer conteúdos de extrema qualidade para os RHs. Consumindo esses conteúdos, esses RHs podem ter acesso a corretoras que estão se digitalizando para captar esses leads. Captando esses leads, a conversão acontece e aí todo o mercado consegue crescer com isso. Bem, meninos, muito obrigada aqui pela conversa. Legal. Muito obrigada, Thiago, Imagina. Rogério, Bernardo. Obrigado a você, Mara. Até a próxima. Você que viu aqui, manda dúvida pra gente, compartilha, manda sua história, que a gente conta aqui também. Obrigada, até a próxima. My News, Vida e Previdência. Apresentado por Asus.